Oi, turminha, vamos prosseguir, como eu falei para vocês, vamos continuar aqui com a ortografia SSS, tá bom? Falamos nas últimas aulas de ortografia RRR, agora vamos ver S e SS, tá bom? Olha aqui, vamos ler um texto, tá? É muito importante nós sempre estarmos lendo, eu sempre enfatizei isso em sala de aula. Quero enfatizar, para você fazer uma interpretação textual, é muito importante que você leia, tá? Você pode pedir ajuda para o papai, para a mamãe, para quem quer que esteja com você neste momento, mas é muito importante você, aluno, você, criança, ter um hábito da leitura. Tá? Que quanto mais você ler, mais você vai escrever melhor. Quanto mais você ler, você vai entender bem melhor o texto, tá bom? O que ele quer passar para você. Você extrair as suas opiniões, o que você concorda, o que você não concorda. Então, é muito importante que o estudante tenha um hábito de leitura, tá? Então, você, papai e mamãe, coloque seu filho ainda mais para praticar a leitura, tá certo? Tá bom, crianças? Então, vamos lá. Por isso que a gramática, não só a gramática, como os outros livros, enfatizam muito textos, né? Para que você desenvolva a sua interpretação textual, tá bom? Porque quando você for fazer uma atividade sozinho, uma avaliação, você não vai ter tanta dificuldade. Por quê? Você já tem um hábito da leitura, tá bom? Ótimo. Vamos aqui, ortografia SSS. Então, lá na página 73, eu quero que vocês peguem novamente a gramática. E vamos lá. Leia. Menino, me ajuda aqui, seu moleque, a entregar esses doces agora. Ele está lá na beira do riacho, conversando com os peixes e com os sapos. Ele chega correndo tão feliz, olhos brilhantes, voz de passarinho. Interessante, né, gente? Aqui alguém está perguntando pelo menino, no caso aqui deve ser a mãe. Menino, me ajuda aqui. Geralmente quem fala assim é a mãe, o pai, alguém próximo. Vai entregar esses doces. Com certeza ela vendeu esses doces e ele vai fazer as entregas. Só que ele está lá no riacho, conversando com os peixes e com os sapos. Ou seja, ele está lá pescando, se divertindo, imaginando como seriam esses peixes, se eles pudessem falar, se o sapo pudesse falar. Criança tem uma imaginação fértil, né? Vocês, crianças, têm muita imaginação, tá? Então, ele chega correndo tão feliz, olhos brilhantes, voz de passarinho. Muito bem. Então, ele está ali todo feliz. Pode observar que os olhinhos dele realmente estão brilhantes, voz de passarinho. Como é a voz do passarinho? São aquelas cantorias, vozes leves, né? Vozes suaves. Então, ele está ali imaginando um monte de coisa ali naquele riacho, tá? Brincando ali sozinho, tá bom? Vocês estão observando no texto também que tem muitas palavras destacadas em azul. Seu, esses, conversando, sapo, passarinho, tá bom? Então, vamos prosseguir. O que o texto está pedindo? O que a pergunta aqui está enfatizando para você? Escreva as palavras destacadas no poema. Então, todas essas palavras que estão destacadas, que estão de azul, você vai separar lá na tabela, tá bom? Então, vamos aqui. Vocês vão separar S inicial, palavras que se iniciam com S, S no meio da palavra e SS no meio da palavra, tá? Tem uma diferença aqui, ó. No início, no meio da palavra e SS, são os dois S, que no caso aqui é um dígrafo. A gente estudou muito sobre os dígrafos, tá? Que os dígrafos são aquelas letrinhas, são duas letras, tá? Na verdade,
Duas consoantes que soam como um único som, certo? E aqui é SS, tá bom? Então, vocês vão colocar lá seus, sapos, que é inicial, no meio da palavra, conversando. Esses, passarinho, que é com 2 S. Aí aqui embaixo, ele tá explicando aqui para vocês sobre esses S's, tá? Tem o S no início da palavra, porque nunca se começa, erradíssimo, gente. Nunca se começa uma palavra com SS, tá? Não existe, tá bom? Tem esse mesmo S, mas no meio da palavra depois de uma consoante, tá bom? Eu tenho aqui conversando. Conversando. Depois do R tem o quê? Um S, tá bom? Depois de uma consoante. R é uma consoante, não é uma vogal. As vogais você já sabe quais são. Então, depois desse R, eu vou colocar o S, um único S, tá bom? E aqui tem, estamos no meio da palavra entre vogais, aqui ó, passarinho, passar. Entre o pá e o sa, nós temos 2 As aí, vocês estão observando? O pá tem um A e o sa, você vai colocar entre esses 2 As, SS no meio de vogais, tá? Entre vogais, na verdade. Eu coloquei um espaço aqui para vocês. Muito bem. No início da palavra se coloca S, né? Então, eu vou colocar aqui sapo, sapo, seu, tá bom? Olha aí, ó. Início da palavra com S. Eu nunca inicio uma palavra com 2 S, com 2 R's, tá? Não existe. O que a regra está dizendo para vocês? Estou no meio da palavra depois de uma consoante. Eu tenho aí conversando, tá? Conversando. Conversando. Olha aqui o S, tá bem aqui, estão vendo? Antes desse S, eu tenho aqui uma consoante R, tá? Então, depois de uma consoante, eu vou colocar apenas um único S. Porque às vezes a pessoa confunde, né? Conversando. Será que conversando é com S ou com SS? É só com S. Por quê? Porque antes desse S tem uma consoante. Se tem uma consoante, logo após da consoante, eu vou colocar um único S, tá bom? Conversando, concurso, vamos aqui, ó, concurso, concurso, olha aqui o S, só um S. Por que é só um S? Porque antes dele eu tenho uma consoante R. Outro exemplo, aniversariante, pinguim, deixa eu fazer, aniversariante, gente, olha aí. Eu coloquei um S porque antes dele vem uma consoante, que no caso aqui é o R. Aniversariante, deixa eu ver outro exemplo aqui, pensar. Olha aqui, ó, pensar. Ui, deixa eu apagar aqui, deixa eu fazer mais bonitinho. Ó, pensar. Olha aí a palavra pensar. Eu tenho aqui um S. Por que eu coloquei um S? Porque antes desse S tem o que? Uma consoante. Qual é a consoante? N. Então, depois dessa consoante, eu vou colocar apenas um único S. Tá bom? Não é 2, é só um. Pensar. Por causa dessa regrinha, tá bom? Ok. Olha aqui, ó. Estamos no meio da palavra entre vogais. Entre vogais, eu vou colocar SS. Passarinho. Ó. Eu vou colocar 2 S. Por que 2 S? Porque antes aqui eu tenho uma vogal e depois também eu tenho outra vogal. Então, esse vai ser 2 S porque está entre vogais.
Eu tenho consoante aqui? Não. Se eu tivesse uma consoante bem aqui, eu colocaria um único S. Vocês lembram de aniversariante, pensar, conversando. Aqui já mudou. Aqui eu tenho duas vogais, tá bom? Então, entre duas vogais, eu vou colocar SS, tá bom? Outro exemplo, passagem. Vamos lá, passagem. Passagem. Vou colocar dois S, porque antes eu tenho uma vogal e depois também eu tenho uma vogal. Então, eu vou colocar esse S porque essa palavra tem vogais, tá? Antes e depois. Então, eu coloco SS porque está entre vogais, tá bom? Se eu tivesse uma consoante aqui antes desse S, aí eu não colocaria dois, eu colocaria só um. Mas como eu tenho duas vogais, então entre elas eu vou colocar dois S, tá bom? Acho que ficou bem explicadinho isso aí. Mas qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem me chamar no privado, tá bom? Eu vou reforçar de novo. No início de palavras eu coloco apenas um único S. Palavra seu. Um S. Coloco um S também antes. Eu coloco um S também depois de uma consoante, tá? Antes de uma consoante. Pensar. Aí você tá aqui, ó. Pensar. Pensar. S ou SS? Então, esse SAR, você vai observar antes do SAR. Tem uma consoante. Então, antes, você tá vendo uma consoante, você vai colocar um único S, tá bom? SAR. Pensar. Não é dois, porque não está entre vogais. Antes, eu tenho que uma consoante. Aí, nós vimos também passarinho. Passarinho. Eu coloquei dois S porque antes eu tenho uma vogal e depois eu também tenho outra vogal. Então, eu coloco dois S porque está entre vogais. Beleza? Ok? Bom? Ai, gente, vocês são uma graça. Gente, eu tô com saudade de vocês demais, sabia? Tô com saudade demais da sala de aula. Tô com saudade do convívio com vocês, também com os meus colegas de trabalho. Eu tô com saudade de tudo. Mas vai passar, gente. Isso aqui não vai demorar muito, não. Vamos seguir firme e forte, tá bom? Então, até a próxima aula, tá bom? Aí tem uma atividade, vocês têm uma atividade na próxima página 74, apenas uma atividade, tá bom? Então, vocês vão fazer das palavras oxítonas acentuadas, que são monossílabos, e também sobre SSS, tá bom? Ok? Um abraço para vocês. Tchau.